Imagine-se flutuando no espaço, a vastidão escura pontilhada por incontáveis estrelas. À sua frente, surge Encélado, uma lua de Saturno, com seus géseres expelindo água para o espaço, um espetáculo de beleza e mistério. Ou talvez Europa, uma lua de Júpiter, coberta por um oceano global sob uma crosta de gelo, um lugar onde a vida, quem sabe, possa existir. Os satélites naturais, essas luas que orbitam planetas, são muito mais do que simples rochas no céu. Eles são peças fundamentais para entendermos como os sistemas planetários se formam e evoluem. São pistas para descobrirmos se estamos sozinhos no universo, se a vida pode surgir em outros cantos do cosmos.i. No entanto, por mais que tenhamos enviado sondas para explorar esses mundos distantes, por mais que tenhamos coletado dados e feito análises complexas, ainda existem perguntas que não conseguimos responder, mistérios que nos desafiam, que nos humilham diante da vastidão e complexidade do universo. Como surgiram essas luas? Por que algumas são tão diferentes das outras? O que se esconde sob a superfície gelada de Europa? Como Encélado consegue expelir tanta água para o espaço? Essas são apenas algumas das perguntas que intrigam os cientistas e que nos lembram que, apesar de todo o nosso conhecimento, ainda somos apenas aprendizes no grande livro do universo. Carl Sagan, um dos maiores divulgadores da ciência de todos os tempos, disse uma vez: somos feitos da matéria das estrelas. Somos um meio para o cosmos se conhecer. E talvez seja essa a chave para entendermos a nossa busca por respostas sobre os satélites naturais. Ao explorá-los, ao tentar desvendar seus segredos, estamos, na verdade, explorando a nós mesmos. Estamos buscando entender a nossa origem, o nosso destino, o nosso lugar no universo. Estamos buscando nos conhecer. Afinal, como disse Sagan, somos poeira de estrelas, conscientes de si mesmas. E essa consciência nos impulsiona a questionar, a explorar, a descobrir. A nunca nos contentarmos com o que já sabemos, a sempre buscarmos o que ainda não sabemos, a abraçarmos a beleza e o mistério do universo, com humildade e admiração. Porque, no fim das contas, a ciência não é apenas sobre encontrar respostas, é sobre fazer as perguntas certas. É sobre ter a coragem de admitir que não sabemos tudo, e é sobre celebrar a nossa ignorância, como um trampolim para a nossa busca incessante por conhecimento. Uma busca que nos conecta ao cosmos, que nos conecta uns aos outros, que nos conecta a nós mesmos. Uma busca que nos torna verdadeiramente humanos. Pense na Lua, nossa velha conhecida. Ela sempre nos mostra a mesma face, em uma dança sincronizada que dura bilhões de anos. A maioria dos satélites naturais em nosso sistema solar se comportam da mesma forma, é um fenômeno que chamamos de rotação síncrona. As forças de maré, a gravidade do planeta agindo sobre o satélite, teoricamente deveriam levar a esse estado de equilíbrio, como um balé cósmico perfeitamente coreografado. Mas, como em toda dança, sempre há um passo em falso, uma nota dissonante. E no caso dos satélites naturais, essa exceção se chama Hiperião. Uma lua de Saturno que desafia todas as nossas expectativas, que gira de forma caótica e imprevisível, como se estivesse possuída por uma força invisível. Imagine uma pedra rolando em uma cachoeira, girando sem controle, sem nunca se fisar em uma posição. Essa é a imagem que melhor descreve o movimento errático de Hiperião. Uma lua que parece ter escapado das garras da gravidade, que se recusa a obedecer às leis da física. Por que Hiperião se comporta dessa forma? Essa é uma pergunta que tem intrigado os cientistas há décadas. E as respostas, como sempre, são complexas e multifacetadas. Interações gravitacionais com outros satélites, a forma irregular do corpo celeste, a influência de impactos catastróficos. Todos esses fatores podem contribuir para o caos rotacional de Hiperião. Pense em um pêndulo. Se você o empurrar no momento certo, com a força certa, ele começará a oscilar de forma regular e previsível. Mas, se você o empurrar de forma aleatória, com forças variáveis, ele começará a se mover de forma caótica e imprevisível. Algo semelhante pode estar acontecendo com o Hiperião. Pequenos ajustes em sua órbita, pequenas variações em sua forma, podem ter levado a grandes mudanças em sua rotação.
O que Hyperion nos ensina é que a aparente simplicidade da rotação síncrona esconde uma complexidade dinâmica que ainda não compreendemos totalmente, que o universo raramente se encaixa perfeitamente em nossas teorias, que sempre haverá espaço para surpresa, para o inesperado, para o inexplicável. E talvez seja essa a beleza da ciência, a constante busca por respostas, a humildade de reconhecer que não sabemos tudo, a abertura para abraçar a incerteza e a maravilha diante do infinito. Porque, no fim das contas, o universo é muito mais vasto e misterioso do que podemos imaginar. E cabe a nós, como exploradores curiosos, continuar a desvendá-lo, um mistério de cada vez. Assim como um detetive que busca pistas em um caso complexo, nós, cientistas e entusiastas do cosmos, devemos continuar a observar, a analisar, a teorizar, a nunca nos contentarmos com as explicações fáceis, a sempre buscarmos a verdade por mais difícil que ela seja. Porque, no fundo, sabemos que a recompensa vale a pena, a compreensão do universo e, consequentemente, de nós mesmos. Imagine um mundo envolto em gelo, frio e escuro. Mas, sob essa superfície congelada, um oceano se estende por quilômetros de profundidade, um mundo líquido e misterioso, onde a vida, quem sabe, pode estar à espreita. Essa é a realidade de luas como Europa e Encélado, que escondem oceanos subterrâneos sob suas crostas de gelo. A descoberta desses oceanos foi uma das maiores surpresas da exploração espacial. Missões como a Cassini, que orbitou Saturno por anos, revelaram a presença de plumas de água jorrando de Encélado, como fontes termais cósmicas. Esses jatos de água, que se estendem por centenas de quilômetros no espaço, são a prova de que existe um oceano líquido sob a superfície gelada da Lua. E se a água líquida, há a possibilidade de vida, pelo menos, da forma como a conhecemos. Mas, como a vida poderia sobreviver em um ambiente tão hostil? Sem luz solar, sem oxigênio, sob uma pressão enorme? A resposta pode estar nas fontes hidrotermais, aberturas no fundo do oceano que liberam água quente e rica em minerais. Esses ambientes, que existem também na Terra, são o lar de ecossistemas únicos e surpreendentes, onde a vida prospera na ausência de luz solar. Mas, mesmo com as fontes hidrotermais, a vida em oceanos subterrâneos enfrenta muitos desafios. A radiação intensa de Júpiter, no caso de Europa, pode danificar o DNA e impedir a formação de organismos complexos. A composição química dos oceanos, a salinidade, o pH, podem ser incompatíveis com a vida. E a falta de luz solar direta limita as fontes de energia disponíveis. Pense nos oceanos subterrâneos como lagos isolados na Terra, onde a vida evolui de formas únicas e inesperadas, como o Lago Vostok na Antártica, que está isolado do resto do mundo há milhões de anos, e onde os cientistas encontraram bactérias e outros organismos adaptados a viver em condições extremas. Esses ecossistemas extremos nos mostram que a vida é mais resiliente e adaptável do que imaginamos. Que ela pode surgir e prosperar em lugares onde antes pensávamos ser impossível. Mas, será que essa resiliência é suficiente para superar os desafios dos oceanos subterrâneos? A questão crucial é: esses oceanos representam uma oportunidade para a vida florescer, ou são armadilhas cósmicas, ambientes inóspitos onde a vida, como a conhecemos, não pode sobreviver? A resposta a essa pergunta poderá redefinir nossa compreensão do potencial da vida no universo. E, como sempre, a única forma de encontrar a resposta é explorar. Enviar missões espaciais para a Europa e Encélado, coletar amostras de água, analisar a sua composição química, procurar por sinais de vida. Uma busca que pode levar décadas, talvez séculos, mas que vale a pena, pois pode nos revelar que não estamos sozinhos no universo, que a vida, essa força misteriosa e poderosa, pode surgir e prosperar em lugares que antes considerávamos impossíveis. Imagine um turbilhão de gás e poeira orbitando um planeta recém-formado. Um disco protoplanetário, como um berço cósmico, onde a gravidade e a colisão dão origem a novos mundos. Essa é a teoria da formação in situ, que propõe que alguns satélites naturais podem ter se formado a partir desses discos. Da mesma forma que os planetas se formam ao redor de estrelas, a ideia é fascinante,
luas nascendo do caos planetário, como ilhas se formando a partir de erupções vulcânicas submarinas, e há evidências que apoiam essa teoria. A composição química de certos satélites, que se assemelha à do planeta que orbitam, sugere que eles podem ter se formado a partir do mesmo material. A presença de sistemas de anéis complexos, como os de Saturno, também pode ser um indício de que houve um disco de gás e poeira ao redor do planeta, que deu origem a luas e outros objetos. Mas, como sempre, há desafios a serem superados. Como esses discos de gás e poeira se formaram? Como os satélites conseguiram escapar da atração gravitacional do planeta? Essas são perguntas que ainda não temos respostas definitivas. Pense em um sistema planetário em formação, com um planeta central rodeado por um disco de gás e poeira. A gravidade do planeta atrai o material do disco, que começa a se aglomerar em pequenos corpos, os planetesimais. Esses planetesimais colidem entre si, formando corpos maiores, os protoplanetas. E, eventualmente, alguns desses protoplanetas se tornam planetas, enquanto outros se tornam luas. A formação in situ pode explicar a diversidade dos sistemas de satélites que observamos no universo. Luas grandes e pequenas, próximas e distantes, com composições químicas diferentes. Cada sistema de satélites, um microcosmo da história do sistema planetário, um registro das condições que existiam no disco protoplanetário. O que a formação in situ nos ensina é que o caos planetário pode, paradoxalmente, dar origem a novas formas de ordem, que a colisão e a destruição podem ser seguidas pela criação e pela renovação, que o universo está em constante transformação, em um ciclo infinito de nascimento, morte e renascimento. E, como sempre, a única forma de desvendar os segredos da formação in situ é continuar a explorar, observar os sistemas planetários em formação, analisar a composição química dos satélites, simular a evolução dos discos protoplanetários. Uma busca que pode levar décadas, talvez séculos, mas que vale a pena, pois pode nos revelar os mistérios da origem dos satélites e, consequentemente, da origem dos sistemas planetários. Porque, no fundo, a ciência não é apenas sobre encontrar respostas, é sobre fazer as perguntas certas. É sobre ter a coragem de admitir que não sabemos tudo, e é sobre celebrar a nossa ignorância, como um trampolim para a nossa busca incessante por conhecimento. Uma busca que nos conecta ao cosmos, que nos conecta uns aos outros, que nos conecta a nós mesmos. Uma busca que nos torna verdadeiramente humanos e imagine observar a superfície de uma lua, crivada de crateras de impacto, como cicatrizes de uma história antiga. Cada cratera, um evento cósmico, uma colisão que moldou o corpo celeste. Os cientistas usam a contagem de crateras para estimar a idade das superfícies lunares, como se lessem as rugas de um rosto para determinar a sua idade. Mas, e se a idade aparente de uma lua for uma ilusão? E se a sua superfície estiver constantemente se renovando, apagando os sinais do tempo? Esse é o problema da datação dos satélites naturais, um desafio que intriga os cientistas há décadas. Algumas luas parecem ter superfícies muito jovens, apesar de estarem em sistemas planetários antigos. Titã, a maior lua de Saturno, é um exemplo clássico. Com sua atmosfera densa e poucos impactos visíveis, Titã se parece mais com um planeta jovem do que com uma lua antiga. Por que Titã tem uma superfície tão jovem? As possíveis explicações são muitas. Atividade geológica recente, como vulcanismo e tectônica, pode estar renovando a superfície, apagando as crateras de impacto. A erosão atmosférica, causada pelos ventos e pelas chuvas de metano também, pode estar contribuindo para a renovação da superfície. E a presença de oceanos subterrâneos, que podem estar liberando água e outros materiais para a superfície, também pode estar desempenhando um papel importante. Pense na superfície de uma lua como a pele humana, que se renova constantemente, apagando os sinais do tempo. As células mortas são substituídas por células novas, as rugas são suavizadas, as cicatrizes desaparecem. Da mesma forma, a superfície de uma lua pode estar sendo constantemente renovada por processos geológicos e atmosféricos, apagando as crateras de impacto e tornando a sua idade difícil de determinar. A idade aparente de um satélite pode ser uma ilusão.
escondendo processos dinâmicos e complexos que moldam sua superfície ao longo do tempo. A busca pela verdadeira idade desses corpos celestes é uma jornada em direção ao passado do sistema solar. E, como sempre, a única forma de desvendar os segredos da idade dos satélites é continuar a explorar, analisar a composição química das superfícies lunares, estudar a sua geologia e a sua atmosfera, simular a evolução dos sistemas planetários. Uma busca que pode levar décadas, talvez séculos, mas que vale a pena, pois pode nos revelar os mistérios da origem e da evolução dos satélites e, consequentemente, do sistema solar. Porque, no fundo, a ciência não é apenas sobre encontrar respostas, é sobre fazer as perguntas certas. É sobre ter a coragem de admitir que não sabemos tudo, e é sobre celebrar a nossa ignorância, como um trampolim para a nossa busca incessante por conhecimento. Uma busca que nos conecta ao cosmos, que nos conecta uns aos outros, que nos conecta a nós mesmos. Uma busca que nos torna verdadeiramente humanos. E imagine um rebanho de ovelhas, pastando em um campo vasto e aberto. Sem um pastor, as ovelhas se espalhariam, se perderiam, se dispersariam. Mas, com um pastor atento e cuidadoso, o rebanho permanece unido, organizado, em movimento constante. Algo semelhante acontece com os anéis planetários, que são mantidos definidos e estáveis por pequenas luas, os satélites pastores. Os satélites pastores são pequenas luas que orbitam perto dos anéis planetários e ajudam a mantê-los definidos, através de suas interações gravitacionais. Eles atuam como guardiões dos anéis, impedindo que as partículas se espalhem e se dispersem. Em Prometeu e Pandora, duas luas de Saturno, são exemplos clássicos de satélites pastores. Eles orbitam perto do anel F de Saturno, mantendo-o estreito e bem definido. Suas órbitas são sincronizadas, como em uma dança cósmica, com Prometeu orbitando mais perto de Saturno do que o anel F e Pandora orbitando mais longe. Essa configuração permite que eles pastoreiem as partículas do anel, impedindo que se espalhem. Mas, como esses satélites se formaram? E como conseguem manter os anéis tão estáveis, apesar das constantes colisões e perturbações gravitacionais? Esse é um mistério que intriga os cientistas há décadas. Pense na interação gravitacional entre um satélite pastor e as partículas do anel. O satélite exerce uma força gravitacional sobre as partículas, atraindo-as para si. Essa força gravitacional impede que as partículas se espalhem, mantendo o anel estreito e bem definido. É como se o satélite estivesse pastoreando as partículas, guiando-as e impedindo que se percam. Os satélites pastores são mais do que simples guardiões dos anéis. Eles são peça-chave para entender a dinâmica complexa dos sistemas planetários. Eles revelam que a ordem cósmica muitas vezes depende de interações sutis e precisas. E, como sempre, a única forma de desvendar os segredos dos satélites pastores é continuar a explorar. Observar os anéis planetários, analisar a órbita dos satélites pastores, simular a interação gravitacional entre os satélites e as partículas dos anéis. Uma busca que pode levar décadas, talvez séculos, mas que vale a pena, pois pode nos revelar os mistérios da formação e da evolução dos sistemas planetários. Porque, no fundo, a ciência não é apenas sobre encontrar respostas, é sobre fazer as perguntas certas. É sobre ter a coragem de admitir que não sabemos tudo. E é sobre celebrar a nossa ignorância, como um trampolim para a nossa busca incessante por conhecimento. Uma busca que nos conecta ao cosmos, que nos conecta uns aos outros, que nos conecta a nós mesmos. Uma busca que nos torna verdadeiramente humanos. Explorar os satélites naturais é mais do que uma aventura científica. É um mergulho profundo na história do nosso sistema solar, uma busca incessante por desvendar os mistérios da formação planetária e, quem sabe, encontrar vida em outros mundos. Cada descoberta, cada dado coletado, cada teoria proposta nos aproxima de uma compreensão mais profunda do universo. E, como vimos ao longo deste vídeo, os satélites naturais nos apresentam desafios fascinantes. A rotação caótica de Hiperião, os oceanos subterrâneos de Europa e Encélado, a formação in situ de algumas luas, o problema da datação das superfícies, o papel dos satélites pastores nos anéis planetários. Todos esses mistérios nos lembram que ainda temos muito a aprender sobre o cosmos. Mas,
em vez de nos sentirmos intimidados pela nossa ignorância, devemos abraçá-la com entusiasmo e curiosidade. A ciência é um processo contínuo de aprendizado e descoberta. As inexplicabilidades atuais são oportunidades para novas teorias e avanços científicos. São convites para explorarmos o desconhecido, para questionarmos as nossas certezas, para expandirmos os nossos horizontes. Neil deGrasse Tyson, um dos maiores divulgadores da ciência da atualidade, disse uma vez: a coisa mais incrível sobre o universo é que ele é compreensível. E essa frase resume a nossa jornada. Embora os satélites naturais apresentem desafios complexos, a capacidade humana de desvendá-los é ilimitada. Com a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa perseverança, podemos superar qualquer obstáculo e alcançar novos patamares de conhecimento. Portanto, continuemos a explorar, a questionar, a aprender. Continuemos a olhar para o céu noturno com admiração e curiosidade. Continuemos a nos perguntar: o que mais existe lá fora? E o que mais podemos descobrir? Porque, no fim das contas, a busca por compreender os satélites naturais é uma busca para entendermos a nós mesmos, para entendermos a nossa origem, o nosso destino, o nosso lugar no universo. Uma busca que nos conecta ao cosmos, que nos conecta uns aos outros, que nos conecta a nós mesmos. Uma busca que nos torna verdadeiramente humanos. E então, da próxima vez que você olhar para a Lua, lembre-se de que ela é muito mais do que um simples satélite. É um mundo complexo e misterioso, com uma história rica e fascinante. E lembre-se de que, ao explorá-la, estamos explorando a nós mesmos. Estamos desvendando os segredos do universo. Estamos nos tornando mais humanos. E, diante da vastidão do cosmos, da infinidade de mundos a serem descobertos, da beleza e da complexidade dos satélites naturais, eu te pergunto: qual mistério do universo você vai se aventurar a desvendar hoje?